Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Barbas, sou tisper esportivo e quero compartilhar com vocês as minhas análises para esse domingo, dia 31 de março. Um domingo que parece que foi escolhido a dedo. Esse domingo parece um presente de Páscoa da Premier League para todos nós. Jesus do céu, que oportunidade é essa? Teremos a disputa do primeiro lugar entre Arsenal, Liverpool e Manchester City acontecendo em dois jogos distintos. Temos um Liverpool e Bristol, temos um Manchester City e Arsenal brigando unha a unha, dente a dente, para saber quem é que vai ficar em primeiro colocado. Eu não sei vocês, mas eu não perco esses jogos por nada. Eu não vou almoçar na casa de ninguém sem ter certeza que vai passar o jogo do Liverpool. É a minha posição e juro, eu acho que é muito honesto. Tendo feito essa propaganda toda, a gente não poderia começar as nossas análises de outra forma, por outra liga, por outro campeonato, se não fosse pela Premier League. Então vamos direto ver as análises de Liverpool e Bristol. Bom, estamos de frente do segundo colocado, que tem o mesmo número de pontos do líder, tem 64 pontos, da mesma forma que o Arsenal, e vai defrontar um Bristol, que ocupa a oitava colocação, com 42 pontos somados. E sendo muito sincero, o Bristol hoje é a melhor representação de um time de meio de tabela. Vamos olhar alguns númerozinhos para vocês concordarem comigo. Temos aí, em 28 partidas, o Bristol marcou 50 gols e sofreu 44. Me diz, é ou não é a característica de um time mediano? Qual é o time que briga, que almeja por posições mais altas na tabela e tem o número de gols marcados tão perto do número de gols sofridos? É muito difícil. Eu acompanho a Premier League já de longa data. Essa temporada eu posso dizer que eu acompanhei desde a primeira rodada. E o Bristol começou bem, me causou uma boa impressão, mas foi só nos primeiros jogos, porque logo ficou muito claro que o Bristol tem um grande problema no setor defensivo. O Bristol entrega muito para os oponentes. Eu já assisti alguns jogos do Bristol que ele saiu na frente e cedeu o empate, deu a derrota com extrema facilidade. Não é à toa que ele tem 44 gols sofridos e tem 50 gols marcados. Eu acho que a gente pode ser falho, não falho, a gente pode ser até menos eficaz no ataque, mas a gente não pode ser falho defensivamente dessa forma. Eu acho que o Bristol não corre risco de descer mais. Para mim, ele vai ficar entre a sétima e a 12ª, 13ª posição. Não vejo o Bristol correndo risco de ir para a zona de degola, mas também eu não acho que ele almeje posições melhores. Ele vai brigar para continuar aonde ele está. Já o Liverpool tem uma oportunidade de ouro pela frente. Ele sabe que o Arsenal, que está empatado com ele, e que o City, que está na sua cola, somente com um ponto atrás, vão se defrontar. Então, de qualquer forma, ele sai na vantagem, porque provavelmente uma das equipes ou as duas vão acabar perdendo ponto. Então, é o cenário perfeito para ele entrar jogando em casa e ganhar o Bristol. E é isso que a gente vai trabalhar hoje. A vitória do Liverpool jogando em casa. Quando a gente for ver o Liverpool nos seus domínios como mandante, ele amassa. É o melhor mandante da Premier League. Ele tem, em 14 rodadas, 36 pontos somados, tem 11 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Estamos falando de um time que sofreu menos de um gol por partida. Isso é realmente impressionante. Eu gosto de ponderar isso porque mostra a eficácia e a solidez da equipe. O Klopp afinou muito bem o seu time. Eu vejo hoje o Liverpool como desses 3 primeiros a equipe que mais evoluiu durante a competição. O Klopp, ele conseguiu montar uma boa forma de jogo, porque, para começar, vou dar minha opinião pessoal, né? O Liverpool, para mim, defensivamente, é o melhor time dessa competição. Ah, Barbas, o Arsenal sofreu menos gols, mas me permita gostar mais
da postura com que o meio-campo ajuda a defesa. Eu gosto muito do Konaté e do Van Dijk jogando. Eu gosto da forma que o Liverpool se comporta quando é atacado. Gosto muito mais da forma que o Klopp estruturou o arranque de bola, a saída, o contra-ataque, a forma como o Liverpool joga aberto. Um time que chuta de fora da área, que alça a bola na área, busca gol de cabeça, que consegue entrar na área para chutar. Para mim, o Liverpool é um time completo. Eu acho que o Klopp fez um trabalho excelente e ele quer entregar o Liverpool na sua melhor versão. O Klopp que vai entregar o comando no final da temporada, muito provavelmente ele quer entregar esse comando com a taça na mão. E se eu puder apostar em um dos três, a minha aposta está no Liverpool. Para mim, o Liverpool esse ano tem mais chance de ser campeão do que Arsenal e City. Tendo isso dito, tendo visto os números que a gente tem, principalmente esse momento do Bristol de fragilidade defensiva, a minha análise para esse jogo é a vitória do Liverpool e mais de 1,5 gols na partida. A análise essa para pré-live. Por quê? Eu não perco esse jogo por nada. Trabalhando esse jogo no ao vivo, temos mais mercados para a gente abordar. Primeiro cenário, o Liverpool não é um time que se contenta com 1-0. Então eu espero ver o Liverpool marcando mais vezes. Isso me dá chances da gente pegar gol no HT, da gente ver o Liverpool entrando em campo, correspondendo a toda essa expectativa que a gente criou, e a gente consegue pegar uma vitória do Liverpool na primeira parte. A gente consegue pegar, caso o Liverpool não estiver achando o caminho do gol, o Bristol surpreender a gente e conseguir se travar lá atrás, conseguir se fechar bem, a gente vai ter com certeza oportunidade de trabalhar corrida de escanteios a favor do Liverpool, escanteios à frente a favor do Liverpool. São mercados que com certeza vão aparecer para a gente. Não me assustaria em nada a gente ter nesse jogo mais de 2,5 gols. Eu vejo claramente o Liverpool tentando buscar o gol nessa partida. O quanto antes ele vai querer finalizar, ele vai querer ter essa vitória aí, consagrada, o quanto antes ele conseguir. Combinado? Análise feita, Liverpool e Bristol. Liverpool tem tudo para ganhar esse jogo. Me surpreenderia muito se não ganhasse. Vamos nós! Manchester City, time de Guardiola versus Arsenal, time de Arteta. Vou deixar aqui bem claro o cenário que eu imagino para esse jogo. Vamos começar com alguns meses atrás. O Arsenal, na temporada passada, criou aquela gordura toda, criou aquela margem de pontos e por culpa dele, culpa do Arsenal, deixou essa vitória escapar. O City fez só a parte dele, atropelou e levou o título da Premier League. Eu não sei vocês, mas eu duvido que o Arteta pense dessa forma com tamanho. Nossa, a culpa foi minha, eu que dei mole. Com toda certeza, o Arteta e o Arsenal têm o City na garganta, tem o City engasgado. E tá aí a oportunidade perfeita para o revés. Mais uma vez, nem se a gente tivesse desenhado, a gente conseguiria achar um momento tão mágico quanto esse. A gente tem aí o Arsenal com um pontinho à frente do City, tendo a oportunidade de empurrar o City para baixo em um confronto direto. Presta atenção, encara como o Liverpool já tenha ganho essa partida. O jogo do Liverpool acontece antes do jogo do City do Arsenal. O Liverpool com 67. O Arsenal já vai se ver pressionado para conseguir lá chegar também e igualar a liderança. E é a chance perfeita, porque ambos vão ter 67 e o City vai ficar lá com 63. Caso o City vença a partida, vai ficar muito embolado. Teremos Liverpool com 67, City com 66 e Arsenal com 64. Vai estar um bololô doido e eu acho muito provável que o empate não aconteça de forma nenhuma, porque não favorece a ninguém. Ninguém vai querer deixar o Liverpool escapar. Ambas as equipes vão procurar, de qualquer forma, sair vitoriosos daí. Eu não consigo ver o mano de campo
sendo um fator tão determinante nessa partida, tá? Eu acho que a pressão interna, a pressão do momento vai ser maior que a pressão que a torcida vai ser capaz de exercer. Eu vejo o Arsenal entrando na casa do City querendo ganhar. Não me surpreenderia nada o Arsenal chegar tentando levar o jogo pro controle dele. A gente sabe que o Pep Guardiola gosta de jogar controlando a bola, tocando a bola na frente da área do time adversário. Eu duvido muito que o Arteta deixe isso acontecer. Ainda mais sabendo que do outro lado tem Kevin De Bruyne e Phil Foden. Ambos jogadores extremamente perigosos em chutes fora da área. Ambos jogadores que têm tido momentos de brilhantismo. O Phil Foden, para mim, merece o título de melhor jogador da Premier League e, com certeza, nos próximos anos, nas próximas temporadas, é um dos maiores candidatos à bola de ouro. E eu acho que o Arsenal vai entrar com uma postura de, pô, deixa a bola comigo também, eu quero atacar, eu quero buscar gol. E isso vai fazer com que essa disputa de bola no meio campo dê a oportunidade de um jogo para cartões. Eu imagino sim, nessa partida, um jogo mais truncado, com o número de faltas um pouquinho mais elevado, encara esse jogo como uma final antecipada, a oportunidade do Arsenal de empurrar o City para baixo. Eu acho que a gente vai ter aí, com toda certeza, um cartão para cada equipe, um jogo com uma probabilidade alta de ter mais de 4 cartões no jogo. Eu acho até que o Arsenal vai ser mais faltoso. De repente, até imagino o Arsenal recebendo mais cartão do que o Manchester City, tá? Respeitando o peso da camisa, respeitando o fato de qualquer uma das equipes que abrirem o marcador vai deixar a outra sob pressão. O time que sair na frente vai literalmente botar pressão no colo do adversário. Então a gente já imagina que o mercado de ambas marcas seja extremamente plausível para esse jogo. Levando em consideração que o time começou marcando, o outro time vai contra-atacar, teremos um jogo aberto e aí nasce a nossa análise. A minha análise em pré-live para esse jogo é ambas equipes para marcarem e a partida ter para mais 2,5 gols. Para mim, um cenário claro e muito óbvio. Esse jogo, para mim, é totalmente over. Eu não vejo esse jogo de forma nenhuma sendo under. Eu jamais imaginaria esse jogo, as duas equipes explorando, preservando espaço. Não. Eu acho que é um jogo, ainda mais levando em consideração que o Liverpool provavelmente já vai ter ganho, os times vão entrar querendo correr atrás do resultado. Afinal de contas, eles podem sair daí com a liderança na mão, ou no caso do City, chegar a encostar ainda mais, de deixar um dos dois para trás, Liverpool mais difícil, ou de repente ultrapassar o próprio Arsenal. Pensando no ao vivo, tá? Aliás, antes do ao vivo, tá? Eu estou fazendo essa análise com bastante antecedência. Vamos falar aqui sobre o mercado de chutes a gol. Vamos colocar 3 nomes aí como possibilidade para dar pelo menos um chute a gol. Kevin De Bruyne, Phil Foden e Bukayo Saka. Mais uma vez, imagina a cena, o Arsenal mais fechado, você imaginando que o City vai controlar mais. Muito provavelmente eles vão chutar de fora da área. Kevin De Bruyne e Phil Foden costumam acertar o gol, então a probabilidade deles darem pelo menos um chute cada um é um mercado muito válido. Outro jogador que merece muito destaque pelo talento individual é Bukayo Saka. Bukayo Saka, ele mostra na sua habilidade e no seu faro de gol que deu mole para ele, ele entra na área e chuta. Então Bukayo Saka para também chutar o gol. Combinado? No ao vivo, tá? A pressão acontecendo, os dois times ali buscando espaço, dá para a gente pensar em gol no HT. O gol na primeira parte saiu muito cedo, o time rival está correspondendo, dá para pensar em ambas equipes para marcarem já na primeira parte. Principalmente se o Arsenal sair atrás do marcador, dá para a gente pensar em corrida de escanteios a favor do Arsenal. Eu não costumo trabalhar o Manchester City em escanteios contra times grandes. O Guardiola vai na ponta, mas ele volta para buscar espaço pelo meio. Já o Arsenal procura achar espaço de qualquer forma e normalmente o Bukayo Saka, sempre indo pela ponta, acaba conseguindo arrumar um escanteio ou outro. O Arsenal arrisca mais alçar a bola na área, isso permite mais escanteios.
Então, o Arsenal saindo atrás, eu acho que trabalhar escanteios a favor do Arsenal é extremamente interessante. Trabalhar também assistindo o jogo, vendo a pressão das equipes, gol em ambas as partes e tentar ficar de olho em sempre pegar um golzinho à frente. São excelentes oportunidades de trabalho no ao vivo. Esse jogo promete muito, principalmente se o Liverpool cumprir as nossas expectativas e já tiver ganho o Bristol. Combinado? Saindo direto da Premier League, vamos para a Bundesliga. Temos aí um confronto entre Stuttgart e Heidenheim. Vamos lá. Quando a gente fala em Bundesliga, todo mundo pensa Bayern de Munique, Borussia Dortmund estão cobertos de razão. O Bayern é o maior campeão, ele e o Dortmund ficam oscilando ali, mas existem times medianos, times competitivos que normalmente estão ali no cenário. Mas esse ano, esses times tiveram uma ascensão incrível. Tanto é que, líder da competição, Bayer Leverkusen, 70 pontos. Stuttgart, terceiro colocado, 56 pontos. Leipzig, quinto colocado. Frankfurt, sexto colocado. A gente sabe que no começo da temporada, tanto o Bayern quanto o Dortmund tiveram alguns tropeços, começaram um pouquinho arrastando. E boa parte desse tropeço se deve a mérito dessas equipes medianas, que começaram muito bem. E eu quero dar esse mérito ao Stuttgart. Eu acho que hoje ele não pensa de forma nenhuma em disputar o título com o Leverkusen. Mas concorda comigo que ele já fez um grande feito, já chegou muito perto do objetivo dele, que é conseguir uma vaga na Champions League. E, aliás, ele é merecedor de estar aí na terceira colocação. E olha um detalhe, mais uma vez, olha que oportunidade que a gente tem. E é por esse motivo que a gente vai trabalhar esse jogo. Esse jogo vai acontecer depois do Bayern de Munique e Dortmund. Essa minha análise é antes do jogo do Bayern, né? Mas muito provavelmente eu acho que o Dortmund vai acabar perdendo pontos, porque vai enfrentar o Bayern de Munique na casa do Bayern. E o momento do Bayern hoje é um momento melhor. Então eu imagino que no melhor cenário o Dortmund consiga um pontinho, empatar lá. Temos aí então o Stuttgart indo para esse jogo com o Borussia Dortmund com 51 pontos. É a oportunidade perfeita dele alargar ainda mais esse espaço e consolidar cada vez mais firme, de ficar cada vez mais sólido a sua posição, a sua vaga na Champions League. Para isso, ele vai ter que ganhar o Heidenheim, que hoje está na 11ª colocação. Ele, em 26 rodadas, somou apenas 29 pontos. O Heidenheim não vem numa campanha boa, tá? Ele tem 7 vitórias, ele tem 8 empates, tem 11 derrotas. Em 35, marcou 35 gols e sofreu 44, tá? Eu quero dizer que eu acho que o Heidenheim ele está cumprindo o que o plantel dele permite, mas se a gente olhar de uma forma muito honesta, o Stuttgart vive um momento melhor, tem o time mais entrosado e joga em casa. E jogando em casa, o Stuttgart também tem uma boa campanha, ele por um acaso também está na terceira colocação na corrida de melhor mandante. Ele jogando em casa, ele tem 10 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Marcou 37 vezes, sofreu 11 gols. Tem 32 pontos em 13 partidas. Se a gente for ver o Heidenheim, que também é muito engraçado, também está na 11ª colocação na corrida de visitantes, ele tem em 13 partidas 10 pontos somados, tem apenas 2 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Fica fácil da gente imaginar qual é a nossa análise perfeita para esse jogo. Vitória do Stuttgart com mais de 1,5 gols na partida. Pelo simples fato de aproveitar essa oportunidade, independente se o Dortmund ganhar, a pressão em cima do Stuttgart aumenta. Se o Dortmund perder ou empatar, é o cenário ideal para o Stuttgart abrir uma vantagem, uma gordurinha maior. E eu acredito que ele não vai deixar essa oportunidade passar. Para mim, o Heidenheim vai sofrer mais uma derrota na casa do Stuttgart. E por isso eu acredito mais 1,5 gols
que eu acho que o Stuttgart vai subir as linhas, vai pressionar, para não correr risco de ser surpreendido, porque o Heidenheim merece o nosso respeito. É uma equipe que em alguns jogos já pregou algumas surpresas em times maiores. Combinado? Saindo da Bundesliga, vamos direto para a França. Vamos para o segundo jogo do campeonato francês que eu mais gosto. Marselha e Paris Saint-Germain. Para mim, só perde para Mônaco e Paris Saint-Germain. Mas, se vocês concordarem comigo, o campeonato francês está ficando cada vez mais previsível. Temos aí Paris Saint-Germain com a sua hegemonia, com 59 pontos marcados em 26 rodadas. O Brest está na segunda colocação, tem 47, são 12 pontos de diferença. E o Marselha está na sétima colocação, inclusive fora dos campeonatos da Europa. O Marselha não vive o seu melhor momento e já não é dessa temporada, tá? Eu acho que o Marselha está precisando de sangue novo, está precisando dar uma mexida ali na estrutura do elenco, mas o Marselha em casa merece o nosso respeito, tá? Mas antes de falar de como é que os times jogam em casa e jogam fora, vamos pontuar um detalhe que está acontecendo, que acho que é de conhecimento de todo mundo, que o Mbappé está praticamente confirmada a saída dele. Ele muito provavelmente vai para o Real Madrid. Isso está mexendo um pouquinho com a estrutura do time. Existem algumas fofocas, algumas conversas que o vestiário está meio tumultuado. E a gente já viu em jogos recentes que quando o Mbappé é substituído, o Paris Saint-Germain joga melhor. Por que eu estou colocando isso? O Paris Saint-Germain tem quase que uma obrigação de servir ao Mbappé. Isso deixa, muitas vezes, as jogadas serem muito óbvias. Eles ficam à mercê do Mbappé usar o talento individual dele. Isso ajuda na hora do time adversário marcar, isso ajuda na hora do time adversário se posicionar. E eu acho que o Marselha, perante a um clássico, o Marselha jogando em casa, sabendo que não está muito longe do Lens, que não está muito longe do Nice, que não está muito longe do Lille, ele quer ter uma chance de ir para os campeonatos europeus, de repente conquistar e é merecedor disso, pelo nome, pela camisa que tem, de ir para a Champions League. Eu acho que o Marselha vai tentar surpreender, vai tentar roubar pontos ao Paris Saint-Germain. Vou deixar aqui uma dica que vale ouro entre dois times do campeonato francês. Marselha e Mônaco são times que frequentemente fazem ambas marcam. O Mônaco ainda mais do que o Marselha. Mas são equipes onde o ambas marcam é muito frequente. Nos últimos 9 jogos do Marselha, tivemos 7 ambas marcam. O que eu quero pontuar com isso? O Marselha em casa costuma ter uma boa produtividade. O Marselha em casa, ele marcou 24 gols, sofreu apenas 7. Ele tem 8 vitórias, tem 5 empates e nenhuma derrota. Isso justifica muito crer que o Marselha vai marcar perante o Paris Saint-Germain, apesar de o Paris Saint-Germain ser o melhor visitante. O Paris Saint-Germain jogando fora de casa tem 9 vitórias, 4 empates, 0 derrotas, 29 gols marcados, apenas 9 sofridos. Eu vejo uma grande oportunidade, pelo peso, pelo clássico, por tudo envolvido, de termos um ambas marcam. O que eu quero me posicionar fora isso? O momento do Paris Saint-Germain é melhor. Por mais motivado que o Marselha esteja, eu vou me posicionar a favor do favorito e eu vou em ambas equipes para marcarem e vitória ou empate do Paris Saint-Germain. O talento individual dos jogadores do Paris Saint-Germain pesam para mim. Eu acho que a gente tem tudo para ver nesse jogo. Um jogo agarrido, disputado, de repente um jogo para cartão. Um jogo para ambas as equipes levarem cartão, a gente ter mais de 3 cartões aí nesse jogo é um cenário bem provável, mas eu acredito que o time de Paris acabe saindo, levando a melhor, ou pelo menos com empate. Para trabalhar no ao vivo, tem um cenário que é extremamente plausível, principalmente se o Marselha sair atrás do placar. O Marselha também é um time que faz muito impedimento, que cai muito em linha de impedimento. Então, começou a assistir o jogo, o gol do Paris Saint-Germain saiu cedo, cenário perfeito da gente pensar em impedimentos para o Marselha, tá? Acredito que no jogo tem uns 3 impedimentos,
pelo menos os 2 impedimentos para o Marselha, é algo muito plausível de acontecer. Combinado? Saindo da França, vamos direto para La Liga. Temos um jogão de bola. Temos Real Madrid, que vive um momento mágico, contra o Atlético de Bilbao, que faz uma campanha justa. O que a gente tem de cenário para esse jogo? Temos Real Madrid, líder do campeonato, com 72 pontos. Só vou destacar que o Barcelona tem 64 e o Barcelona, como uma fênix, está ressurgindo das cinzas. O que já dá uma obrigação ao Real Madrid e um alerta, um cuidado para não perder pontos, porque o Barcelona está ali falando, olha, se der mole, eu chego. O Atlético de Bilbao está fazendo uma campanha muito justa, muito honesta. Eu acho que com o elenco que ele tem, ele está fazendo uma campanha de ouro. E sendo muito sincero, ele merece mesmo estar onde está, dentro do G4. Eu acho que no planejamento dele, ele cumpriu as metas. Eu acho que ele não ambicionava de forma nenhuma, nem no melhor dos cenários, ir disputar o título, mas ficar ali bem perto do G4, competições da Europa, é o que ele buscava. Estando no G4, eu acho que ele vai fazer de tudo para lá ficar. O Atlético Bilbao tem 56 pontos. Acima dele está o Girona com 62 e logo abaixo o Atlético de Madrid com 55. Pô, Barbas. Então ele vai ter que pelo menos ganhar aí do Real Madrid, porque a chance do Atlético encostar nele ou passar é muito grande. Eu concordo. Eu acho que essa pressão existe. Não acho que é o jogo que é o melhor jogo para se ganhar o Real Madrid, principalmente jogando em casa. Eu acho que o Bilbao vai para esse jogo querendo sair daí, pelo menos com um empate. Eu acho que na cabeça dele, o risco dele não dormir no G4 é muito grande. Sendo muito sincero, o meu G4 que eu imagino nessa La Liga é Real Madrid, Barcelona, Atlético de Bilbao e Atlético de Madrid. Ou um ou outro em posições diferentes. Quem eu acho que não fica no G4 é o Girona. O Girona teve aquela ascensão meteórica, foi uma grande surpresa, mas a produtividade não é mais a mesma. E a La Liga não permite esse tipo de tropeço. Eu acho que entre Girona e Bilbao, o Bilbao é muito mais sólido, tá? O que eu imagino para esse confronto que a gente vai ter aí? Um Bilbao entrando em campo, sabendo que não pode ficar se defendendo, que não pode deixar o Real Madrid dominar o jogo. Apesar de saber que o Real Madrid, como mandante, é o segundo melhor, só perde para o Atlético de Madrid, tem em 14 jogos 12 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota. Marcou 35, sofreu apenas 7 gols. Eu sei que se a gente for ver o Bilbao fora de casa, não passa muita confiança. Por quê? Barbas, ele é o quinto melhor visitante. Mas ele tem 5 vitórias, 5 empates, 4 derrotas e aonde me preocupa. Fora de casa, marcou 14 vezes e sofreu 12. Tá? Contra um Real Madrid com tamanho poder ofensivo, eu não sei. Eu acho que ele vai brigar muito para também marcar. Eu acho que esse empate, ele só arranca o empate marcando o gol. Eu não acho que esse jogo seja 0-0. Eu acho que o Real Madrid vai para cima de qualquer forma. Eu espero um jogo com pelo menos gols do lado do Real Madrid. E eu espero o Bilbao entendendo o momento que ele vive, o risco que ele corre, ele tentando ferir a defesa madrilenha. Eu não vou entrar em ambas marcam. Eu vou entrar em mais de 2,5 gols na partida, acreditando que o ambas marcam vai acontecer. Como assim? Eu prefiro me proteger. Eu não vou em ambas marcam ou mais de 2,5, porque a odd está muito, muito baixa. Eu vou para nesse jogo a gente ter 2,5 gols na partida, porque eu imagino um Real Madrid começando indo para cima, marcando primeiro, o Bilbao sentindo a pressão, tentando corresponder, de repente criando mais espaço, ou de repente conseguindo empatar, e é o cenário perfeito para sair o terceiro gol. Eu acredito mesmo que o caminho vai ser por aí. Acredito que o Real Madrid não vai ter vida fácil, mas o Bilbao vai sentir o peso de jogar lá. Então eu prefiro me proteger no mais de 2,5 gols
e acreditar, de repente até mesmo no ao vivo, que o ambas marcam seja um cenário bem plausível de acontecer mediante a necessidade que o Bilbao tem. Um outro cenário para a gente destacar aí desse jogo, principalmente no ao vivo, tá? É a oportunidade de termos gols em ambas as partes, tá? Eu acredito que o Real Madrid continue tão ofensivo com as linhas altas, sempre pressionando, e pode sim conseguir marcar já na primeira parte. Não quero trabalhar a vitória de ninguém no primeiro tempo. Não quero ir a favor do Real Madrid jogando em casa, nem colocando vitória ou empate, apesar disso acontecer. Eu quero esperar o ao vivo, eu quero esperar a minha leitura para ver o comportamento de ambas as equipes. De repente, o Real Madrid, muito sólido, eu consigo entrar no ao vivo, de repente, a favor do Real Madrid. Em pré-live, vou ficar com mais de 2,5 gols. Combinado? Saindo da La Liga, vamos para o Campeonato Baiano. Temos aqui um Vitória e Bahia, ou como eu gosto de chamar, temos um Bavi. Esses dois times já se enfrentaram 2 vezes esse ano. O último confronto foi na Fonte Nova, na casa do Bahia. O Bahia ganhou de 2-1. O primeiro confronto foi no Barradão, na casa do Vitória, foi 3-2. Eu quero só deixar bem claro que antes da gente falar que isso é uma final de 180 minutos, a gente está falando de um jogo de extrema rivalidade. As torcidas dão um espetáculo. Isso não é um jogo comum. Um Bavi é um jogo extremamente pegado. A minha primeira análise para esse jogo, eu já procurei ver, o mercado não está aberto. Ainda mais porque eu estou aqui em Portugal, aqui na Europa, então o mercado do Brasil não é tão vasto para mim, mas eu tenho nesse jogo aí a possibilidade de ver mercado de cartões como a melhor opção. Para mim, ambas as equipes para levarem um cartão, ambas as equipes para levarem mais de 2 cartões, um cenário muito provável. Esse jogo para ter mais de 4,5 cartões, muito provável. De repente, a gente pensar aí na possibilidade de trabalhar no ao vivo, ter algum cartão vermelho, ter um jogo mais pegado no ao vivo, não em pré-live, ok? A gente sabe que o Bahia, tecnicamente, é melhor. O plantel do Bahia, para mim, hoje é melhor composto, principalmente com a chegada do Everton Ribeiro. Mas, nesse jogo, mais do que técnica, mais do que elenco, para mim é camisa. Esse jogo, para mim, a rivalidade vale muito. E o mano de campo, o fato do primeiro jogo da final ser no Barradão, me faz pensar numa vitória ou empate do Vitória da Bahia. Só que eu não acho que o time da Bahia queira chegar nesse jogo e pensar, não, vou me contentar, vou fazer o meu, vou tentar não perder, porque lá na Fonte Nova eu ganho. Eu acho que não. Eu acho que o Bahia vai entrar para jogar, vai entrar para ganhar e tentar sair pelo menos com um empate. Eu não acho que o Vitória, saindo na frente, o Bahia faça o melhor perder de 1-0 e resolver em casa. Eu acho que não. Eu acho que as duas equipes vão buscar o gol. Para mim, isso é um jogo muito mais over do que under. Por isso, a minha análise para essa partida é ambas as equipes para marcarem. Pô, Barbas, mas jogo de final, de repente os times não vão se preservar? Eu não acho que o Vitória da Bahia ache um resultado positivo ele empatar em casa com o Bahia e deixar para resolver a final o título lá na Fonte Nova. Para mim, o Vitória vai querer marcar, vai pressionar e é a oportunidade perfeita do Bahia ter contra-ataque, do Bahia mostrar o talento individual e conseguir marcar. Por isso, a minha análise para esse jogo, ambas as equipes para marcarem. E respeitando quem for assistir esse jogo no ao vivo, vocês vão assistir um jogaço de bola, um jogaço que tem possibilidades de gols em ambas as partes. A gente trabalhar um mercado de escanteios aí de uma forma bem interessante. Com certeza mais de 8 escanteios saem com muita facilidade.
Eu acredito que cartão e gols é o que a gente tem maior chance de entrar no ao vivo. Combinado? Não vai aparecer na tela, mas eu quero deixar para vocês aí 2 palpites, duas análises da Bundesliga 2. A gente vai ter aí, todo mundo sabe que eu sou um apaixonado pela Bundesliga 2. Acredito que trabalhar mercado de gols lá é um cenário muito bom, mas com responsabilidade. Não é porque o jogo é da Bundesliga 2 que eu for sair jogando 2 gols e meio, ambas marcam para todo mundo, ok? Nós temos aí São Paulo e Paderborn. Nesse jogo, para mais de ter 1 gol e meio na partida. Pô, Barbas, já dei uma olhadinha, 1,31, uma odds perfeita para montar uma dupla, fazer um bilhete, ok? Outro jogo é o Wien contra Osnabrück. Atenção, o meu inglês é ruim, o meu alemão, pelo amor de Deus. Um jogo com características de ambas equipes para marcarem. Quem quiser jogar de uma forma mais segura, mais de 1 gol e meio, ok? Vou deixar aqui, mais uma vez, o meu convite para quem ainda não faz parte do meu canal do Telegram. Eu fico brincando com todo mundo, é quase o meu slogan, que o canal é meu, mas o grupo é nosso. Vai ser um prazer receber vocês lá. É um grupo pequeno, é um grupo que começou agora. Eu fiz esse grupo em novembro passado, para os meus amigos, para as pessoas mais próximas, e estou agora tentando expandir, tentando ofertar uma qualidade melhor de vídeo, de conteúdo para vocês, e eu faço tudo com muito carinho e muita dedicação. Então vai ser um grande prazer ver vocês lá. E falando em ver, espero contar com vocês no próximo sábado, no próximo vídeo aqui no YouTube. Nesse primeiro momento, eu estou trabalhando as minhas análises em vídeo só nos finais de semana. Então, quero deixar o convite, quero agradecer a todo mundo que esteve aqui comigo e dizer que eu espero vocês no próximo sábado. Combinado? Vamos lá. Façam boas análises. Muito boa sorte. Bora apostar, bora lucrar. Vamos para cima. Vai!